Eu me chamo Fernanda, tenho 34 anos e até pouco tempo atrás eu era escrava do meu próprio ciúme. Se você está assistindo este vídeo, talvez você se reconheça na minha história, porque durante 5 anos, meu casamento com Rafael foi uma montanha-russa de suspeitas, brigas e reconciliações que nunca duravam mais que alguns dias. Eu amo meu marido, sempre amei, mas esse amor estava sendo destruído por uma força que eu não conseguia controlar, o ciúme doentio que tomou conta da minha vida. Nossa história começou como um conto de fadas. Nos conhecemos na universidade, nos formamos juntos em engenharia e decidimos construir uma vida em Brasília. Rafael sempre foi um homem carinhoso, trabalhador e fiel, mas eu carregava dentro de mim uma insegurança que vinha desde a adolescência. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos porque meu pai traiu minha mãe, e acho que essa ferida nunca cicatrizou completamente. Sem perceber, eu trouxe essa bagagem para o meu casamento. No início, o ciúme era apenas um incômodo pequeno. Uma ou outra pergunta sobre onde ele tinha ido, com quem tinha conversado no trabalho. Rafael achava até engraçado, dizia que era prova de que eu o amava muito. Mas com o passar dos anos, principalmente depois que ele foi promovido e passou a viajar a trabalho, o ciúme se transformou em um monstro que devorava nossa paz. Eu me tornei uma detetive particular do meu próprio marido. Verificava o histórico do navegador dele, conferia a quilometragem do carro, analisava cada curtida nas redes sociais. Quando ele chegava da academia, eu sentia o perfume da roupa dele procurando algum cheiro diferente. Quando o celular tocava em casa, meu coração disparava. Se ele demorava para responder uma mensagem minha, eu já imaginava 1000 cenários na minha cabeça. O pior era que eu sabia que estava sendo irracional, mas não conseguia parar. Era como se houvesse duas Fernandas, uma que amava o Rafael e queria confiar nele, e outra que vivia aterrorizada com a possibilidade de ele me deixar. Essa segunda Fernanda era mais forte e sempre vencia a batalha. Rafael tentava me tranquilizar, mostrava o celular quando eu pedia, explicava cada atraso, cada conversa, mas nada era suficiente. Eu sempre encontrava alguma coisa para desconfiar. As brigas se tornaram nossa rotina. Eu fazia perguntas que soavam como interrogatório, ele se defendia, eu acusava, ele se frustrava, e terminávamos gritando. Depois vinham as lágrimas, os pedidos de desculpa, as promessas de que ia mudar, e por alguns dias, tudo ficava calmo. Mas era questão de tempo até que alguma situação nova despertasse minha desconfiança, e o ciclo recomeçava. O ponto de virada aconteceu numa quinta-feira de março, que eu nunca vou esquecer. Rafael tinha viajado para São Paulo a trabalho e ia voltar na sexta-noite. Mas na quinta, por volta das 10 da noite, eu liguei para o hotel onde ele estava hospedado e descobri que ele não estava no quarto. Minha mente disparou. Eram 10 da noite, ele não estava no hotel, não tinha atendido meu telefone. Na minha cabeça, só podia significar uma coisa: ele estava com outra mulher. Passei a madrugada inteira acordada, ligando para o celular dele que estava desligado, criando cenários cada vez piores na minha imaginação. Quando ele finalmente me ligou na manhã seguinte, explicando que tinha ido jantar com os colegas de trabalho e que o celular tinha descarregado, eu já estava fora de mim. Gritei com ele pelo telefone, o acusei de estar mentindo, disse coisas horríveis. Quando desliguei, eu estava tremendo de raiva e de medo. Foi então que olhei no espelho do banheiro e não reconheci a mulher que estava ali. Meus olhos estavam vermelhos, inchados, meu rosto estava marcado pela angústia. Eu parecia uma pessoa doente, e foi nesse momento que admiti para mim mesma. Eu estava doente. O ciúme tinha me transformado em alguém que eu não queria ser. Eu estava destruindo o homem que amava, e a mim mesma no processo. Naquela manhã, ainda em desespero, me lembrei de uma coisa que minha avó sempre dizia: filha, quando você não conseguir mais carregar o peso sozinha, entrega para o Pai do Céu. Minha avó era uma mulher de muita fé, e embora eu tivesse me afastado da igreja depois que me casei, aquelas palavras ecoaram no meu coração como um chamado. Ajoelhei ali mesmo no chão frio do banheiro e chorei como não chorava há anos. Não foi uma oração bonita ou elaborada. Eu apenas disse: Deus, eu não aguento mais. Eu estou destruindo tudo que amo. Se o Senhor puder me ajudar, eu preciso muito da sua ajuda. Foi a oração mais sincera da minha vida, nascida do completo desespero.
Quando Rafael voltou da viagem naquela sexta, eu estava diferente. Não diferente porque o milagre tinha acontecido instantaneamente, mas porque eu tinha tomado uma decisão. Eu ia lutar contra o meu ciúme, da mesma forma que uma pessoa luta contra qualquer vício. Eu reconheci que não conseguia vencer sozinha e que precisava de ajuda divina. Conversei com Rafael naquela noite e, pela primeira vez, pedi desculpas sem me justificar. Não disse, desculpa, mas você poderia ter ligado. Eu disse apenas, desculpa, eu errei, e eu vou buscar ajuda para mudar. Ele ficou surpreso, porque era a primeira vez que eu assumia total responsabilidade pelos meus atos, sem colocar nenhuma culpa nele. Foi então que desenvolvi o que eu chamo de o método da rendição diária. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, eu fazia uma oração específica. Deus, hoje eu entrego a Ti o meu marido, o meu casamento e os meus medos. Me dê forças para amar sem aprisionar, para confiar sem controlar. Era minha forma de começar o dia reconhecendo que eu não podia controlar tudo e que precisava confiar em algo maior que eu. Mas a parte mais difícil do método não era a oração matinal, era o que eu fazia durante o dia, toda vez que o impulso do ciúme aparecia. Porque o ciúme não desapareceu da noite para o dia. A diferença é que agora eu tinha uma estratégia para lidar com ele. Toda vez que sentia aquela sensação familiar, o aperto no peito, a vontade de investigar, de fazer perguntas carregadas de suspeita, eu parava tudo o que estava fazendo e aplicava o que eu chamei de a pausa da fé. Era um exercício prático com 3 passos simples. Primeiro, eu respirava fundo 3 vezes. Segundo, eu falava mentalmente, este medo não é real, é só o meu passado tentando contaminar o meu presente. Terceiro, eu fazia uma oração rápida, Deus, eu confio em Ti. Me dê a sua paz. Nas primeiras semanas, eu tinha que fazer a pausa da fé várias vezes por dia. Quando Rafael chegava 5 minutos atrasado do trabalho. Quando o celular dele tocava e ele saía para atender, quando ele mencionava o nome de alguma colega. Cada situação era um teste, e nem sempre eu passava. Houve dias em que a ansiedade foi mais forte, e eu acabei fazendo alguma pergunta suspeita ou verificando alguma coisa no celular dele. A diferença é que agora, quando eu falhava, eu não me justificava nem culpava ele. Eu pedia desculpas imediatamente e recometia com um método. Rafael percebeu a mudança na minha atitude e começou a responder de forma diferente também. Em vez de ficar na defensiva quando eu recaía, ele passou a me abraçar e dizer, eu entendo que você está lutando contra isso, e eu vou te ajudar no que precisar. Um mês depois de começar a aplicar o método, aconteceu algo que foi um divisor de águas na nossa relação. Rafael chegou em casa e me contou, espontaneamente, que tinha almoçado com uma colega nova do escritório que estava passando por um divórcio difícil, e tinha pedido conselhos a ele. O Rafael de sempre teria omitido essa informação para evitar uma briga, mas dessa vez ele se sentiu seguro para ser transparente. Quando ouvi aquilo, meu primeiro impulso foi fazer 1000 perguntas. Como ela é? Por que ela procurou você? Vocês almoçaram sozinhos? Mas eu respirei fundo, apliquei a pausa da fé, e em vez de atacar eu disse, que bom que você pôde ajudar ela. Deve ser muito difícil passar por um divórcio. Rafael ficou visivelmente surpreso e aliviado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele me agradeceu por confiar nele. A partir dali, comecei a perceber que quanto mais eu confiava, mais ele se abria. Ele voltou a me contar sobre o dia dele com detalhes, mencionava os colegas de trabalho naturalmente, até mesmo fazia planos comigo que envolviam outras pessoas sem medo da minha reação. Eu estava redescobrindo o homem que me apaixonei, porque ele estava se sentindo livre para ser ele mesmo novamente. 6 meses depois de começar a aplicar o método da rendição diária, passamos pelo teste definitivo. Rafael precisou viajar para um treinamento de 1 semana no Rio de Janeiro. Era exatamente o tipo de situação que antes me deixaria em pânico total. Uma cidade longe, pessoas novas, ambientes de festa e eu sem poder vigiar nada. A diferença é que, dessa vez, quando ele me deu a notícia da viagem, minha primeira reação não foi de suspeita, mas de felicidade por ele estar crescendo profissionalmente.
Durante a semana que ele ficou fora, eu senti algumas pontadas de insegurança, principalmente à noite, mas eu aplicava a pausa da fé e conseguia me tranquilizar. No meio da semana, ele me ligou para contar sobre um jantar da empresa que ia acontecer na sexta-feira. Antes, eu teria feito um escândalo, inventado uma emergência para fazê-lo voltar. Ou pelo menos teria passado a noite toda ligando para conferir onde ele estava. Dessa vez eu disse: que legal, amor, aproveita bastante e me conta como foi. Quando desliguei o telefone, eu mesma fiquei impressionada com a minha própria reação. Na sexta-feira, eu fiz algo que simbolizou completamente a minha transformação. Em vez de ficar em casa remoendo, convidei algumas amigas para jantar em casa. Cozinhamos juntas, conversamos, rimos e eu percebi que eu tinha uma vida própria. Independente do Rafael. Eu tinha me tornado tão obcecada em vigiar a vida dele que tinha esquecido de viver a minha própria vida. Quando o Rafael voltou da viagem, ele trouxe uma surpresa. Tinha comprado passagens para uma viagem de lua de mel tardia para Fernando de Noronha. Algo que planejávamos há anos, mas que nunca tinha acontecido por causa das nossas brigas constantes. Ele disse: eu quero celebrar a nossa nova fase. Você voltou a ser a mulher que eu me apaixonei, e eu também voltei a ser o homem que você merece. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que meu casamento foi completamente restaurado. Não porque não temos mais problemas. Todo casal tem. Mas porque aprendemos a lidar com as dificuldades, sem a sombra da desconfiança constantemente sobre nós. Rafael voltou a ser espontâneo, carinhoso e se sente seguro para dividir tudo comigo. Eu, por minha vez, descobri uma paz que não sabia que era possível ter. O método da rendição diária não foi apenas uma técnica que apliquei por alguns meses. Ele se tornou um estilo de vida. Ainda hoje, toda manhã, eu entrego meu casamento e minhas inseguranças a Deus. Ainda hoje, quando alguma situação desperta uma pontada de ciúme, eu aplico a pausa da fé. A diferença é que agora isso acontece muito raramente, e quando acontece, eu sei exatamente como lidar. A maior lição que aprendi é que a segurança de um relacionamento não vem do controle sobre o outro, mas da confiança em Deus. Quando eu buscava segurança no Rafael, eu estava colocando uma pressão impossível sobre ele. Nenhum ser humano consegue ser a fonte de segurança total de outro ser humano. Mas quando eu passei a buscar minha segurança em Deus, eu pude amar o Rafael de forma livre, sem a necessidade desesperada de controlá-lo. Outra coisa importante que descobri é que o ciúme doentio não é prova de amor, é prova de medo. Amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Quando eu controlava cada passo do Rafael, eu pensava que estava protegendo nosso amor, mas na verdade, eu estava matando a espontaneidade e a alegria que fazem um relacionamento florescer. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba que a mudança é possível. Não vai ser fácil, não vai ser rápido e você vai ter recaídas. Mas se você se comprometer com o processo de cura, se buscar ajuda divina e aplicar métodos práticos no dia a dia, você pode vencer essa batalha. O primeiro passo é reconhecer que o problema não está no seu parceiro, mas no medo que você carrega dentro de você. O segundo passo é decidir que você quer mudar mais do que quer continuar sendo controlada pelo ciúme. O terceiro passo é buscar uma força maior que você seja através da oração, da terapia ou de ambos, porque sozinha você não vai conseguir. Eu comecei aplicando o método da rendição diária, mas você pode adaptar para a sua realidade. O importante é ter uma estratégia prática para lidar com os momentos de crise, algo que você possa fazer quando o impulso do ciúme atacar. Pode ser uma oração, uma respiração consciente, uma caminhada, qualquer coisa que interrompa o ciclo automático de suspeita e controle. Lembre-se, você merece viver um amor tranquilo e seu parceiro merece ser amado sem ser vigiado. A liberdade é possível e o primeiro passo para conquistá-la é decidir que você quer mudar. Se eu conseguir, você também consegue. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência ou tirando suas dúvidas. Se inscreva no canal para receber mais histórias de restauração e transformação. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos levar esperança para mais casamentos e relacionamentos. Que Deus abençoe sua jornada de cura e restauração. A vitória é possível e ela começa hoje, com sua decisão de mudar.